Bem, pessoal, eu estou aqui com a questão da página 20, questão número 3, questão 3, página 20, que diz o seguinte: com o objetivo de diminuir os gastos com manutenção em um balcão frigorífico, foi feito o registro da temperatura interna ao longo de alguns dias. Uma análise dos dados indicou que a temperatura T, medida em graus Celsius, e o tempo T, medido em horas, relacionavam-se por meio da expressão temperatura em função do tempo, menos 1 mais 3 vezes o seno de 4T. De acordo com as informações, assinale a alternativa correta. A temperatura interna é sempre maior do que zero. O maior valor que a temperatura pode assumir é 3 graus Celsius. O seu período é 2π sobre 3. A imagem está entre menos 4 e 4. E o intervalo entre 0 e 2π, em π sobre 2, há dois momentos em que a temperatura é igual a menos 3 graus. Então, é uma função seno. Por ser uma função seno, o maior valor que ela pode assumir numa função seno independente é entre menos 1 e 1. Então, a função seno só pode assumir o menor valor possível, é menos 1. E o maior valor, o valor máximo, vai ser sempre mais 1. Então, se nessa função t de tempo menos é igual a menos 1 mais 3 vezes, vou colocar um parênteses aqui. Então, aqui dentro eu vou colocar a menor variação que eu tenho para seno. Com seno e cosseno a gente pode fazer isso, tá? Então, seria a função de t vai ser menos 1 mais com menos dá menos, menos 3. Então, eu posso dizer que a minha função em t, o mínimo dela, menos 1, menos 3, que ela vai atingir menos 4. E agora eu vou fazer o mesmo processo, tá? Fazer a mesma coisa. T de t é igual a menos 1 mais 3 vezes, agora eu vou assumir que ela tem o valor máximo dela, 1. Então, a função de t é igual a menos 1 mais 3 vezes 1, 3. Portanto, t, independente do tempo, vai assumir menos 1 mais 3, 2. Então, aqui eu já defino o valor máximo, 2, ou seja, a temperatura máxima que ela vai atingir é 2, e a mínima, menos 4. Aqui eu já defini ela vai variar entre menos 4 e 2, é a variação que essa função vai ter, certo? O 4 está multiplicando c, então, multiplicando t de tempo. Então, 4 aqui para mim, na minha função, ele é o termo C. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o período é 2π sobre C. Na função seno e cosseno eu posso usar essa fórmula. Então, vai ficar 2π sobre o termo C é 4. 2π sobre 4, o período é meio. Como a minha função não tem restrição para domínio, domínio é real, a imagem vai variar entre menos 4 e 2, tá? E o período é π sobre 2. Então, com esses dados aqui, vamos ver o que a gente arruma aqui nas alternativas. Na letra A, fala que a temperatura interna é sempre maior que zero. Então, aqui eu já sei que é falsa, tá? Por quê? Ele está falando que a temperatura varia sempre maior que zero. E aqui a gente está vendo que ela começa em menos 4, depois vai para 2. Então, menos 4 e 2. Então, eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, aqui é falso. O maior valor que a temperatura pode assumir é de 3 graus Celsius. Então, aqui eu sei também que é falso. Por quê? Pelo nosso cálculo aqui, a gente já achou que o máximo que ela pode ter é 2. O mínimo, menos 4. Então, aqui invalida a alternativa A e aqui a alternativa B.
A terceira diz o quê? Que 2π sobre 3 é o período. Nós fizemos o cálculo aqui, ó. Eu apliquei o período. O período aqui é π sobre 2. Ele está falando que é 2π sobre 3. Falso. E que o conjunto imagem será contido entre -4 e 4. A gente já definiu o conjunto imagem aqui. Então aqui também é falso. Sobrando a letra E. Vamos analisar a letra E aqui. Ele diz o seguinte, que no período de π de 0 a π sobre 2, ou seja, 0 a π sobre 2 é uma volta, há 2 momentos em que a temperatura é igual a -3. Então, se a gente fizer um esboço aqui rapidinho da minha função, ela vai começar, ela vem de -4, é o mínimo. Só que a amplitude dela, ó, 3. Então, eu tenho, na minha função original, eu tenho 1 e 3. Aqui vai ficar, ela vai começar entre -1 e 1. A minha função original seria máximo e mínimo. A gente adaptando essa função à realidade da questão aqui, nós vamos ter, no lugar do seno de x, vou colocar 0. Seno de 0, começando aqui no ponto 0. Seno de 0 é 0. 3 vezes 0, 0. Menos 1. Então, a minha função vai começar em -1. Então, ela vai -1, ela vai subir, vai crescer até o ponto máximo, 2. Depois ela diminui, vou aumentar aqui, que ela vai atingir o seu mínimo, -4, e vai voltar em -1. Então, o gráfico, o esboço do gráfico ficaria mais ou menos esse aqui. Então, eu tenho entre -1 e 4, vou mudar aqui, eu tenho -3. Então, se você observar o gráfico aqui, ela vai ter que passar para atingir o -4 uma vez, e ela passa para atingir o -4, o -3 duas vezes, de 2 para -4, ela vai tocar uma vez o -3. E de -4 para -1, que ela começou em -1, ela vai terminar em -1. Então, ela vai passar duas vezes. Então, aqui são os dois pontos que a minha função vai ser -3 graus. No intervalo de 0, começou 0 aqui, e aqui vai terminar em π sobre 2, que é o período. Então, ela começa em y, -1, atinge 2, vai até -4 e volta para -1, entre 0 e π sobre 2. Então, a questão é letra E. Ok, galera?